O livro de Tehillim, que é o livro de Salmos, é um livro que contém poesia sobrenatural. Logicamente foi inspirada pelo Espírito, usando esses homens ungidos, cheios de virtude, para descrever essa profundeza de quem é o Eterno, como ele faz, como ele opera. E você precisa sempre estar meditando no livro de Salmos para edificação, para crescimento espiritual. Aqui tem o Tehillim 91, que é o Salmo 91, só o primeiro versículo, e quero ver no original como se traduz nessa etimologia das palavras originais, para que possamos compreender um pouquinho melhor aquilo que o salmista, por inspiração, está declarando. Olha só, está escrito em hebraico: Yoshev beseter Elion Besel Shaddai Itlonam. Essa palavra Yoshev, Yashav, que significa habitar, estar habitando num lugar onde você está em confiança. Yoshev, ou seja, o que habita seria o que habita. Alguém que encontrou guarida. Aqui está escrito Beseter, essa palavra Seter, que significa, é traduzido como esconderijo, algo para se esconder. Mas, na verdade, esta palavra Seter, aqui é B, seria no, Seter, seria algo misterioso, algo muito bom, mas algo que está oculto, um mistério, que seria como um refúgio, logicamente, mas também dá noção de algo misterioso, algo que deve ser procurado. Então, quando diz, você que está habitando ou quer habitar com o Eterno, você, para estar nessa confiança, ao ponto de habitar e morar na essência dele, você vai ter que conhecer os mistérios dele, você vai ter que saber os segredos dele. Essa palavra é Seter, daqui, Samer, o Tav e o Resh, está nos dando a ideia de algo que é confidencial somente. Por exemplo, um casal, somente em confiança tem Seter. Segredos que você confia somente ao teu cônjuge, ou talvez de um pai para filho, de um filho para pai, alguém de extrema confiança. Então, não é somente um esconderijo, alguém que está te perseguindo, mas essa ideia é um mistério, um segredo, algo que somente vai ser passado ou encontrado para alguém de confiança. Por exemplo, quando uma dona de casa tem uma receita familiar e essa pessoa passa a receita, uma mãe, uma avó passa a receita para uma filha, para uma neta, e é segredo de família, é mais ou menos isso. Olha que coisa interessante. Então, há muitos mistérios do Eterno e, logicamente, a sua palavra nos trará essa dimensão gloriosa da própria revelação dela, e as Escrituras vão nos mostrar isso. Outra coisa, a própria essência e ministração do Santo Espírito, Ruach HaKodesh, que seria o Espírito Santo, que estará ministrando esses dois fatores, palavra e espírito. Espírito e palavra são dois fatores que nos revelam a essência sobrenatural de quem é o Eterno, como ele atua e os segredos sobrenaturais que estão nele, nós podemos descobrir. Então, você deve procurar os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus não se transmitem assim com futilidade, ou talvez quando alguém emocionado diz, eis que te digo, eu tenho um mistério para você. Não é isso. Aqui se refere especificamente à pessoalidade, ao relacionamento, dia a dia, numa intimidade. Então, aqui não é somente correr para Deus e se refugiar nele, não. Aqui é um relacionamento de intimidade. Seter seria segredo. Segredo, algo muito íntimo, algo oculto que não pode ser dado para qualquer pessoa. Vou colocar aqui também mistério. Mistério. Vou abreviar aqui. Segredo e mistério. Seter, Beseter. Então vamos lá, vamos traduzir. O que quer estar em confiança com, logicamente, o Eterno Todo-Poderoso, ele precisa ter acesso ou buscar os mistérios aqui diz, Elion. Elion, essa palavra aqui, Elion, significa aquele que é mais alto. Olha a tradução disso aqui, é como se estivesse colocando o Elion, seria o próprio Eterno, o próprio Deus, porém, aquele que é muito mais alto, aqui é chamado de Altíssimo. Logicamente, é
numa dimensão espiritual, aquele que está além daquilo que você imagina, além do teu conhecimento, além da tua imaginação. Então, esse acesso a essa pessoa tão gloriosa, a personalidade do Eterno que é tão alta, ele quer revelar segredos, mas você vai ter que habitar nele. Você vai ter que ter a confiança de estar nele. Por exemplo, uma autoridade, um presidente da república, um prefeito, alguém de autoridade, como ter acesso a ele? Ele é muito mais elevado do que você. Numa empresa, por exemplo, você é um cooperador, é um funcionário, mas tem o diretor do diretor, o superintendente. E você diz, não, é difícil chegar lá e conversar com ele. Será que você tem acesso a chegar àquele que está numa escala muito alta acima de você? Pois é, a ideia é essa. Se você quer realmente atingir o Altíssimo, Elion, aquele que está num grau muito maior de você, você precisará conhecer os mistérios dele, mas antes você vai ter que ter confiança de habitar, ter confiança ao ponto de você decidir que lá vai ser tua morada. Olha a necessidade de nós morarmos na essência daquilo que é o eterno em nossas vidas, tá bom? Então, Elion é traduzido como Altíssimo, Altíssimo, Elion. E aqui está escrito B, novamente o termo B, igual aqui, Betzel seria, aqui seria essa palavra traduzida como sombra, ela pode servir como sombra, mas a etimologia e a raiz, em hebraico temos muita raiz, o próprio hebraico ele se ramifica muito, mas sempre tem uma base. Esse tzel, além de sombra, que seria aqui, logicamente, algo figurativo, porque para eu produzir sombra, a minha mão produzir sombra, tem que haver uma luz acima da minha mão para projetar sombra. Uma árvore tem a luz do sol, a árvore, e ela sombra. Então, a pergunta é, que luz pode haver acima de Deus? Como o Eterno pode projetar sombra? É impossível, porque não há nenhuma luz acima de Deus. Ele é a própria luz, não tem sombra. Então, também ela pode ser traduzida como algo que te cobre, cobertura e proteção. Tá bom? Então, se pudéssemos analisar tudo isso, aquele que realmente encontrou guarida nos mistérios desse Altíssimo, agora você terá cobertura. Essa palavra cobertura, seria tzel. Também pode ser sombra, não estou dizendo que não, mas a palavra ideal seria que cobertura, alguém que te cobre, alguém que vai te proteger. Eu vou lhe falar, na cultura judaico-cristã, ninguém pode te dar cobertura a não ser o Eterno. Inclusive, o profeta disse, maldito é o homem que confia no homem e faz dele a sua cobertura e faz dele o seu braço forte. Isso é cobertura, quando alguém protege. Durante muito tempo, estive em modalidades eclesiásticas onde se ensinava a cobertura. Inclusive, eu fui treinado para dar cobertura. Cheguei a dar cobertura para muitos pastores, ao redor de 35 ministérios, ao redor de 10 cidades. E o Natanael trabalhava muito fazendo isso. Mas um dia o Senhor me disse, onde você tem base bíblica para dar cobertura? Existe pastoreio, existe discipulado, existe ser usado como um profeta de Deus nessa fluência dos dons ministeriais. Mas escute bem, cobertura, eu já fiz um estudo sobre isso. Cobertura de uma pessoa para outra, isso não existe. Nem ministerial, não existe essa cobertura. Porque, lógico, existe uma mecânica, né, com segundos interesses em relação a isso, e muitas vezes se cobrava ou se implantava uma metodologia pedindo algum tipo de honra nesse sentido, com primícias, enfim, com certeza isso gerava uma mecânica financeira e, lógico, todo mundo queria dar cobertura e queria os benefícios disso. E o Senhor me disse, sai disso, porque isso não é bíblico, isso não tem estrutura bíblica, não existe cobertura ministerial e nunca Paulo, nem Pedro, nem nenhum apóstolo deu cobertura espiritual. Isso, com certeza, através do século nunca existiu. Agora surgiu essa moda, lógico, e eu vivi isso, estou te falando, dentro dessa modalidade. E o Senhor me disse, não faça mais isso. Muita gente ficou assim decepcionada quando eu disse, querido, eu não vou mais exercer essa questão de cobertura, porque o Senhor ministrou no meu coração e eu não vejo isso como algo fluente na dispensação da gratuidade, na dispensação daquilo que é o mover do Espírito para a igreja doutrinariamente. Então,
A única cobertura, esse tzel, betzel, é o eterno. Se Deus não guarda a cidade, como poderá vigiar o sentinela? Se Deus não te protege, se Deus não te dá cobertura, quem vai poder te dar? Não existe esse negócio, se o diabo quer te bater, vai ter que bater na tua cobertura, porque isso foi muito ensinado. Antes de bater em você, vai ter que bater na tua cobertura, só que essa cobertura tem uma cobertura e essa outra cobertura tem outra. Era um triplex, ministerial. Isso é perigoso demais. Como é bom poder voltar à essência da doutrina, como é bom ser guiado pelo Espírito para entendermos o que a palavra realmente ensina. E agora, a estrutura da ortodoxia doutrinária da igreja cristã precisa ser levantada, ressaltada, para que voltemos ao evangelho puro, ao evangelho santo, ao evangelho do reino. Isso é maravilhoso. Eu sou pastor, eu posso pastorear uma grei, mas eu não sou dono da grei, nem tampouco vou ser cobertura dela, não. Há um Deus que cobre a igreja, há um Deus que protege a igreja, há um Deus todo-poderoso que entregou seu filho e esse filho deu a sua vida pela igreja. Eu não tenho capacidade de dar minha vida pela igreja, não. Eu posso até entregar minha vida para Jesus e se tiver que partir por causa e morrer por causa do trabalho na obra dos cristãos, beleza, não há problema com isso. Mas eu não vou morrer pela igreja, eu não vou poder dar cobertura. Eu vou pastoreá-la e guiá-la, mas as ovelhas são dele. A igreja é dele, a noiva é dele. A essência total daquilo que é feito com gratuidade é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, essa cobertura, só o eterno, mais ninguém. Se alguém te fala, eu vou te dar cobertura, é mentira. Isso não é verdadeiro, isso não procede, não tem base bíblica e ninguém pode se iludir com isso. Isso é algo muito importante. Mas quem vai te dar cobertura? Shaddai. Quem é? Lembra de Shaddai? Já fiz um estudo sobre isso também, que a palavra Shaddaim significa seios. Quando uma mãe amamenta um filho, lhe dá proteção. Quem melhor do que uma mãe que tem o seu filho recém-nascido, o alimenta, o nutre, o cuida? Quem pode dar mais proteção do que uma mãe? Pronto, ele é comparado aqui como o Todo-Poderoso, que nutre, que abençoa, que cuida. Ele está se comparando a uma mãe que amamenta. Meu Deus, isso é muito forte. Mas quem é? É o nosso Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo de Israel. É El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai te cobrir, ele vai te proteger, aquele que tem todo o poder, todo poderoso. Eu preciso reconhecê-lo como minha cobertura. Eu preciso reconhecê-lo como quem cuida da minha família, cuida minha vida, meu ministério, minha essência, tudo está nele. Somente o poder pertence a ele. Repito, maldito é o homem que faz de uma pessoa, de um ser humano, a sua cobertura. Isso é bíblico. Isso está na palavra do Eterno e eu posso especificar isso passo a passo. Não tenho tempo aqui, mas isso é algo muito seríssimo, seríssimo, seríssimo. Repito, não sou contra um ministro do Senhor ministrar, pastorear, evangelizar, ensinar como mestre e, ao mesmo tempo, fazer o ID como um missionário, que seria um apóstolo, um missionário enviado. Agora, não nas categorias de apóstolo como nós vemos hoje em dia. E, com certeza, só ele dará cobertura à igreja e à sua vida. E assim também, aqui diz, Itlonan. Itlonan, aqui está o termo lun. Lun significa também descansar. Mas não é simplesmente descansar. Itlonan, lun, está aqui a palavra lun, esse termo aqui, ó, em vermelho, lun, lamet, vav, com prontação aqui no caso fica lun, isolado, né, com o nun sofit. Agora, presta atenção, o lun significa hospedar, quando você está viajando e não tem onde pernoitar, e você encontra um lugar para pernoitar, seja um hotel, seja um abrigo, seja onde for, e você quer descansar pelas tarefas do dia, e não tem onde pernoitar, você vai se hospedar, descansar. E esse é o convite do Eterno, para que você venha descansar, não somente de uma tarefinha, mas de um dia, de uma jornada, onde você vai dormir
e vai se sentir abrigado. Olha a preciosidade do que um versículo de um salmo pode nos trazer. Te convido para você estudar conosco. Na descrição do vídeo temos novas matérias já onde estamos complementando e aumentando a grade de matérias e de aulas preciosas e PDFs preciosos onde você pode baixar e aprender mais da palavra do Eterno. Com certeza o Eterno estará te usando para uma missão muitíssimo importante. Que o Eterno te abençoe, te aguardamos, um abraço e um beijo no seu coração.